chamei de assistência à loucura no Brasil, né? E aí a história vai começar ali, né? No Brasil colônia, sem nada de assistência, né? A gente não tinha ainda nem fora do Brasil algum tipo de modelo oficial de cuidado, né? Tem essa história que eu sempre gosto de contar, né? Que a gente estuda ali na história da psicologia, que aqui eu tô aqui nesse lado, tá? Vocês não acharam onde está a flechinha? Que os jesuítas, eles no processo de catequização da população indígena, né? E começaram as questões do suicídio para tentar escapar, né, das violências, daquela condição de vida. O suicídio entrava então como um recurso para escapar. E aí a questão religiosa entra, né, assim, você vai se ferrar mais ainda. Se você acha que tá ruim agora, pensa depois que você se matar, porque você vai para o inferno. Acabava sendo uma política de redução, né, de morte, mas não como uma política de Estado, né? Era só uma estratégia para que as pessoas não se matassem, né? E se alguém cometesse violência ou crime, ia preso como qualquer outra pessoa, não tinha nenhum tipo de critério de diferenciação. A partir, então, da chegada da família real no Brasil, 1808, a gente vai ter um incremento, né, um aumento populacional muito significativo. E aquilo que eu sempre falo, né, gente? Um monte de gente reunida sem noção de salubridade sempre dá pereba, né? E aí o que acontece? Começa a ter um monte de complicações, peste, enfim, um monte de tuberculose, né? Assim, um monte de doenças contagiosas. A gente vai tendo várias epidemias e essas condições sanitárias faz surgir, então, em 1829, a Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro, né, que cria uma comissão, né, de salubridade que criou um código de posturas, que era o quê? Como deveria a gente se comportar sanitariamente, né? Hoje a gente escuta na pandemia isso, usa máscara, lava a mão, passar álcool em gel, né? Na época era ventilação, deixar a janela aberta, não fazer construções tão próximas, a destinação dos corpos humanos, né, onde que seriam os cemitérios, enfim, coisas sanitárias mesmo para diminuir essa questão de doenças contagiosas. Essa comissão, né, começa a observar, então, que as pessoas loucas da época, né, consideradas loucas na época, não tinham um local de tratamento e pedem, então, fazem, né, assim, começam a requerer, então, a construção do primeiro asilo para loucos. Veja, gente, essa ideia de manicômio, a gente viu na aula passada, não foi sempre assim, né? Assim, na Idade Média tinha as naus, tinha cidades que acabam recebendo esses loucos, alguns ficavam presos mesmo, mas não era uma tecnologia minimamente universal para o mundo ocidental, né? Então, aqui a gente já vê que quando se vai falar pedido para construção do primeiro asilo para os loucos, já tem relação, né, assim, com as experiências internacionais que estavam acontecendo. Então, a gente vai ter ali, ó, que vai ser a lógica pineliana do tratamento moral, que vai considerar a loucura, né, vamos chamar de alienação, né, aquilo que a gente viu na semana passada. Em 1852, então, é criado o Hospício Dom Pedro II, né, que inicialmente começa a ser administrado pela Santa Casa e tinha muitas características filantrópicas, apesar de ter médicos, que criticam, né, esse modelo de administração, porque queriam poder exercer práticas científicas, né, que eram os alienistas. Então, eles diziam, bom, se lá na França, né, depois a gente vai ver que na Alemanha estão acontecendo, primeiro aqui a lógica francesa, então eles queriam trazer essa tecnologia para o Brasil, né? Então, criticavam, né, o modelo, como estava sendo administrado esse hospital pela Santa Casa, né? Só tinha vaga para quem pudesse pagar, era uma assistência religiosa e não era médica, não tinha critérios diagnósticos, estava superlotado, mistura de diversas moléstias, porque não tinha nenhum tipo de critério, né? Os alienados criminosos não estavam em celas e tinha crianças misturadas com adultos. Isso era uma das questões que eles reclamavam. E aí, então, só em 1890, veja, ele foi inaugurado em 1852.
E só em 1890 que a gente teve também, um ano antes, a proclamação da República, né? A gente não pode esquecer que a gente está neste contexto da história brasileira, que surge, então, o Hospital Nacional de Alienados e que passa a ser né, uma gestão pública do Estado, da República, e não mais da Santa Casa, né? Vejam que eu coloquei aqui, que quando a gente coloca aqui a questão da requeriam a ciência, e a questão dos alienistas, eu relembro essa ideia das colônias. E eu acho que eu acabei não falando na semana passada, e eu vou falar agora, porque eu acho que é muito interessante, muito marcante saber essa história. Essa coisa de colônias, que são colônias agrícolas, que são espaços no meio rural, em que algumas pessoas, né, assim, por questão ou de superlotação dos hospitais, ou pela lógica do trabalho terapêutico, eram levadas para essas colônias, né, que eram tipo hospitais só que no meio rural, e lá trabalhavam, passavam um dia fazendo atividades rurais mesmo, de animais, roça, essa coisa toda. Mas a origem disso é a história de uma cidade belga chamada Gil, né? Qual que é a história? Isso aí é lá do século VII, se eu não me engano. E era a história é a seguinte: tinha um rei e uma rainha que eram de outro país, não era da Bélgica, era ali por perto. E eles tiveram uma filha. E esse rei não era religioso, mas a esposa era. E passou os saberes católicos, religiosos, para a filha. Então, ela foi criada com algum valor religioso. Quando a mãe dela morreu, ele queria, o pai dela, né, que é Daphne, eu vou chamar de Daphne, né, mas é um nome que parece Daphne, mas é Dinfa é o nome certo. Quando a mãe dela morreu, o pai procurou no seu reino lá uma outra mulher para casar tão bonita quanto fosse a mãe. E não encontrou. E aí ele cismou que ia casar com a filha, então. Né? Uma lógica bem incestuosa, assim. Ela ficou apavorada e fugiu para essa cidade, Gil, na Bélgica. E aí ela fugiu acho que é um músico e com um padre, alguma coisa assim, né? Que foram ajudar ela, a esposa desse músico, um padre e ela. Depois até tem uma história aqui, se eu conseguir, eu escaneio e mando para vocês lerem, né? Assim, é bem bonitinho, não só desse jeito que eu tô contando. E aí, olha que interessante. Esse pai ficou obcecado por ela e começou a percorrer todos os reinos lá até que achou ela nessa cidade. E em punição à fuga dela, ela foi decapitada por ele, se eu não me engano. Vou até dar uma conferida para ver se a história é essa. E aí, o que acontece? Quando acontece essa cena toda, um louco que estava andando lá, não se sabe por quê, fica tão chocado com a cena, né, o pai matando a filha, que ele volta à razão, recobre a razão. Né? Então, assim, ele deixa de ser louco, e aí isso começa a ser considerado um milagre. E aí que interessante que ela foi santificada, inclusive pelo Vaticano, como a santa dos alienados, assim, dos loucos. E essa colônia existe. Aí o que aconteceu? A notícia se espalhou e muitas pessoas loucas foram encaminhadas por suas famílias para começar a viver nessa cidade. E aí o que acontecia? Os moradores dessa cidade começaram a receber essas pessoas, porque eles tinham que ficar, por exemplo, um tempo para fazer tipo uma novena, né? Assim, demorava alguns dias que eles faziam tipo uma internação espiritual, assim, uma coisa, um retiro espiritual. E às vezes ficavam abandonados lá, a família ia, largava, não tinha como se manter lá, enfim. E aí o que acontecia? Qual que foi a experiência que depois vira experiência para as colônias dos alienistas? Esses loucos que vinham de vários lugares do mundo, como tinha essa questão de uma expectativa de melhora para eles acabavam sendo acolhidos na casa de diversas famílias e ter um convívio social, né, assim, na cidade. Eles não eram rejeitados, excluídos, enfim. E esse senso de pertencimento, essa lógica do cuidado, começou a ter um monte de gente que foi incorporando dentro da sociedade, constituindo outras famílias, enfim.
E aí essa história de que a gente vive no meio rural e se relaciona é onde origina essa lógica da colônia. Porque vejam, quando o Pinel faz o ato simbólico de desacorrentar os loucos, mas acorrenta moralmente, né, desacorrenta fisicamente, mas acorrenta moralmente dentro da concepção de alienação mental, estava num processo de revolução francesa, liberdade, fraternidade e igualdade. Então, como é que podia justificar, né, assim, a internação, a exclusão dentro desse contexto cultural, social e político da época? E ainda as colônias também serviam para isso, para dizer, não, eles estão sendo tratados na liberdade, no campo, enfim. E no Brasil, essas iniciativas de colônia também aconteceram. Né? Assim, a gente teve ali o hospital de alienados, mas depois a gente vai ter uma série de colônias que foram abertas no Brasil inteiro e que, infelizmente, viraram a mesma coisa que os manicômios, né? Então, a lógica não mudou, né? Assim, as questões que eram denunciadas dos manicômios também se estendiam às questões das colônias, né? Mas eu só queria contar essa história aqui da Gil, porque eu acho que ela é muito significativa, assim, né? Quando a gente olha mesmo, o que melhora as pessoas, né? Assim, estar numa comunidade, ser valorizado, ser acolhido dentro de uma estrutura que você sente que você pertence, né? Assim, uma expectativa de melhora, que era o contrário do que o manicômio oferecia, né? Dentro da psiquiatria clássica, desse lado, desse olhar reducionista. E então a gente tem ali, né, gente, em 1890, o Hospital Nacional de Alienados. E cerca de 30 anos depois, né, assim, sem grandes novidades, a gente vai ter, em 1923, o surgimento da Liga Brasileira de Higiene Mental, que é a radicalização, né, das concepções biológicas sobre a loucura, né, e que vai, então, fazer uma proposta baseada nas teorias hereditárias de transmissão da loucura, políticas, né, de esterilização, controle de entrada de determinados imigrantes, proibição de que determinadas pessoas, por exemplo, imigrantes negros, né, africanos, orientais, pessoas que tinham problemas com drogas ou considerados loucos, que essas pessoas não poderiam se casar para não procriar, né? Inclusive com ideia em outros países de eutanásia, a morte dessas pessoas, né? O que acontece? Qual é a racionalidade, né? Qual é a concepção que se tem por aí, né? O Morel e o Lombroso são nomes, né, que aparecem na história. Eu vou falar aqui do Morel, que vai dizer, então, que a loucura, né, essa característica desviante que a gente tem, é hereditária. Então, de uma geração para outra, se eu tenho uma hereditariedade desviante, sou louca, eu tenho um filho, para a próxima geração, ele vai piorando essa genética. Então, a gente tem que cortar o mal pela raiz. O que é isso, a não ser uma lógica eugenista, né, de uma raça humana ideal, né, e, obviamente, que vai ser também racista, né? Então, essas concepções, elas vão ficar tão afloradas aqui no Brasil que vão influenciar, inclusive, coloquei aqui, ó, as políticas de infância e adolescência, né, na República, que vai ser o Código de Menores, de 1927 e depois de 1979. Mas o que permeava esses códigos de menores? Então, o Código de Menores era uma associação entre psiquiatria e justiça, né? E que regulamentava, então, a intervenção da justiça em crianças e adolescentes que fossem desviantes sociais, né? Então, que tinham questões psíquicas, né? Ou morais, ou dos bons costumes. Então, a gente já vê que não tem a ver só com psiquismo, saúde mental, loucura, doença mental, transtorno mental, o nome queira dar, né? A gente tem a ver aqui com
um ideal de sociedade, um modelo de padrão de comportamento esperado para determinado momento que a gente estava vivendo. A gente estava aqui num momento de transição, né, do mundo de uma economia mais rural para um processo de urbanização nos anos 30, depois de industrialização nos anos 50. Então, quem não estava cabendo ali, e aqui é o recorte da infância e adolescência, criavam-se então as legislações. E esse Código de Menores, então, era uma junção entre psiquiatria e justiça, né, que fazia internações para adolescentes que cometiam crimes ali, dependendo do código, acho que começa a partir de 12 anos, aí tem que olhar certinho lá. Mas o mais interessante, o que mais grita a lógica eugenista e racista, é que eles também faziam internações por critérios que era perigo de ser, ou seja, eles avaliavam a realidade social, familiar, econômica desse adolescente, digamos, e julgavam que ele tinha perigo de se tornar um criminoso ou uma pessoa que não estava adequada à moral e bons costumes da época, então ele era quase que internado preventivamente, né? Dentro de instituições que depois vai virar FEBEM, enfim. Então, vejam que a coisa era tão séria, gente, que as pessoas podiam ser internadas sem terem feito nada. Por quais critérios? O que era considerado o abandonado, né? O menor abandonado. Os que não tinham responsáveis que poderiam responder por eles, que não tinham condições de moradia, assistência de saúde, educação, né? Assim, as pessoas que eram pobres, né? E quem eram as pessoas pobres? As pessoas pobres, as pessoas pretas, as marginalizadas, as descendentes de pessoas escravizadas, né? Então, assim, não tinha outra explicação que não fosse essa, né? E aí resultou o que essas políticas, né? Então, criminalização de crianças e adolescentes, sem considerar as causas sociais de suas condições de vida, né? Então, esse é um dos agravos. E também, gente, aqui no campo de álcool e drogas, também essa lógica eugenista vai associada, tanto que nas descrições dos textos, né, as pessoas que tinham algum tipo de problema com substâncias na época, né, também não poderiam ser autorizadas a casar e procriar, e, né, deveriam, em alguns países, se sugerir, inclusive, a esterilização dessas pessoas, e que resultou em políticas, então, de internação compulsória de pessoas com problemas relacionados a álcool, ópio, né, que eram as principais substâncias da época, e criminalização de usuários, ou seja, considerar a pessoa que tem um problema, né, de saúde mental associada ao uso de substâncias como um criminoso. Isso, até pensei em fazer um curso só de políticas de drogas, isso foi sendo parcialmente substituído ao longo da história, né? Hoje a legislação oficial, ela faz uma diferenciação entre usuário e traficante, mas não estipula as quantidades de substância que diferenciam quem é traficante de quem é usuário. E aí, essas lógicas eugenistas e racistas, elas se atualizam, né? Então, não é incomum a gente ver notícias, né? Por exemplo, esses dias até teve uma que me chocou. Jovens da Zona Sul, não sei o que, fazem delivery de drogas. Gente, isso é tráfico, né? E aí, né, assim, o traficante, o meliante, né, quando é pobre, preto, ele já é automaticamente condenado na descrição das notícias e nas violências policiais, enfim, né, assim, mas tem muitas dessas práticas na atualidade são fruto dessas racionalidades. E aí, continuando, então, aqui, né, assim, tanto no campo da infância e adolescência, né, na saúde mental em geral, né, mas eu quis fazer esse recorte específico, e no campo de álcool e drogas também aconteciam essas situações. É interessante que, por exemplo, na questão da infância e adolescência, a justificativa que se fazia para essas internações é que eles estavam tentando salvar a vida dessa criança e desse adolescente, né? Prevenindo que ele se tornasse uma pessoa desviante. Mas o que acontece, né? Assim, acaba aparecendo uma série de denúncias de violências que acontecem até hoje, né, gente?
nas FEBEMs e CASEPs da vida, enfim, né, todos essas instituições que são para medida socioeducativa, às vezes são muito mais violentas do que deveriam ser, né, assim, porque são medidas socioeducativas e não punição sem critério nenhum, né, mas acaba sendo reproduzida também. E aí, então, gente, a gente vai ter ali, né, nesse momento da história, uma associação da loucura com base biológica, que foi aquilo que eu já falei lá, né, da questão da eletroconvulsoterapia, das medicações, como uma, né, psiquiatria clássica entrando como uma explicação unicausal, né, para a loucura. Chegamos aqui no período pós-Segunda Guerra Mundial, que foi aquele que a gente já estudou nas reformas psiquiátricas internacionais, tanto que elas estão citadas aqui, mas a gente já viu, não vou falar novamente, em que os hospitais psiquiátricos passam a ser, então, considerados como campos de concentração, pelas questões de morte, doenças, fome, violências diversas, né, abandono, enfim. E aí, a nossa realidade brasileira, o que a gente vai ter? Uma expressão, né, que ficou muito famosa e ela é muito emblemática, que é indústria da loucura, né? Assim, que começa a aparecer a partir da década de 60. Por quê? Vocês já devem saber minimamente como que aconteceu a construção do SUS, né? Então, assim, antes da gente ter SUS, a gente só tinha, não tinha nada para ninguém no primeiro momento, mas as assistências, né, assim, tanto previdenciárias quanto de saúde, elas iniciam primeiramente que a gente chamava de caixas de aposentadoria. Então, cada empresa tinha ali, igual a gente paga hoje, né, um tanto de imposto de renda lá, que sai direto da nossa carteira, nossa folha de pagamento, aquele valor era descontado, e aí depois, para o futuro, quem fosse se aposentar teria direito à aposentadoria. Algumas empresas começavam a oferecer assistência médica, enfim. Lá pelas tantas, essas caixas de aposentadoria se transformam em institutos de aposentadoria. Então, ao invés de ser só essa empresa se tornou por categorias profissionais. Então, metalúrgicos, bancários, professores, enfim, né? Assim, daí tem que ir lá olhar na história certinha todas as categorias que se organizaram. E a partir ali, mais ou menos, da década de 60, a gente tem, então, a unificação desses institutos de aposentadoria. O que acontece? Todo o dinheiro arrecadado de todos aqueles trabalhadores, né, desde a época que começou ali, na época do Getúlio Vargas, fez um acúmulo de dinheiro gigantesco, né? Tanto que depois usam esse dinheiro para construir Transamazônica, um monte de hospital privado, enfim, né? E a gente vai ter, então, o Instituto Nacional de Previdência Social, que vai agregar, inclusive, as questões de saúde, de previdência, e depois vai se separar e vai virar saúde para um lado, previdência para o outro e assistência para o outro. E aí, o que acontece? Esse dinheirão todo, né, que era dos trabalhadores, entra como recurso público para, ao invés de financiarem ou construírem serviços de saúde comunitários, né, com dinheiro público, eles começaram a fazer financiamento de serviços privados. Então, usava o dinheiro que se tinha na Previdência para construir hospitais, né, em diversas especialidades. Aqui a gente está falando da saúde mental, e compra de serviços em hospitais privados. Então, a loucura, e por isso que chama indústria da loucura, nesse período vira sinônimo de lucro para essas pessoas que eram donas dos manicômios. No final da década de 70, chegou ao investimento de 97% dos recursos públicos para compra de internações em hospitais privados. Então, veja, gente, nesse período, não tinha nada de base comunitária, ou pouquíssimo, eram iniciativas muito soltas, né, assim, municipais,
E o que se tinha de dinheiro era usado para internação em hospital privado, né? Então, de fato, foi uma época que as pessoas enriqueceram demais e, obviamente, que fizeram resistência. Aquele filme que eu falei para vocês, O Bicho de Sete Cabeças, mostra muito isso, né? Assim, um hospital superlotado, mostra lá em determinado momento o cara negociando, não, a gente precisa botar mais 300 aqui dentro para poder ter mais lucro, né? Assim, bem escancarado, né? Nesse período, além, a gente vai entrar aqui no período de 4 anos depois do golpe militar, então a loucura vai ter ainda essa herança da base biológica, mas também um componente moral, né? Então, por exemplo, as pessoas que discordavam desse novo regime também poderiam ser candidatas a uma internação, né? Esse processo da indústria da loucura também se associa a uma falta de fiscalização dos serviços prestados. Então, o que acontecia? O Estado comprava esses serviços públicos, mas não tinha nenhum tipo de fiscalização. Então, virou uma situação muito grave no Brasil, né? Assim, que escancarou a gravidade da assistência psiquiátrica no Brasil. E aí, eu sempre uso esse livro, da Daniela Arbex, inclusive foi o que eu sorteei no dia da luta antimanicomial, que ela vai falar sobre o Hospital Colônia, Barbacena, lá de Minas Gerais, né? E que o nome do livro é Holocausto Brasileiro, quer dizer, então não é à toa este nome, né? E aí tem um trecho, né, que mostra como que era a realidade desses hospitais, esse aqui é o de Minas, mas era em nível nacional, né? Eu vou ler só a introdução aqui do capítulo que chama Na Roda da Loucura, para vocês poderem sentir qual era essa realidade, né? Fome e sede eram sensações permanentes no local onde o esgoto que cortava os pavilhões era fonte de água. Nem todos tinham estômago para se alimentarem de bichos, mas os anos no colônia consumiam os últimos vestígios de humanidade. Aquilo que a gente está falando do duplo do Basaglia, né? Além da alimentação racionada, no intervalo entre o almoço e o jantar, servidos ao meio-dia e às 5 da tarde, os pacientes não comiam nada. O dia começava com café, pão e manteiga, distribuídos somente para os que estivessem em fila. A alimentação empobrecida não era a única a debilitar o organismo. Apesar do café da manhã ser fornecido às 8 horas, 3 horas antes, os pacientes já tinham que estar de pé. Eles seguiam para o pátio de madrugada, inclusive nos dias de chuva. Geraldo Magela Franco, um dos guardas que cuidavam da disciplina em 1969, ano em que foi contratado, ainda lembra em detalhes a rotina que cumpriu por 3 décadas. Aos 73 anos, o aposentado demonstra estar em dia com a memória. A gente tinha que acordar os pacientes às 5 horas para entregar o pavilhão em ordem ao próximo plantão que começava às 7 horas. Eles eram colocados no pátio, houvesse o frio que fosse. Os doentes ficavam lá o dia inteiro e só voltavam aos prédios no início da noite para dormir. O frio cortava a pele exposta, fazia os músculos enrijecerem e a boca ressecar até ganhar feridas. Embora fosse mais fácil culpar os pacientes por exporem o corpo sem pudor, a nudez não era uma opção. Muitas roupas eram peças únicas, por isso, no dia em que elas eram recolhidas para a lavanderia, o interno não tinha o que vestir. Se não conseguisse recorrer à caridade alheia, por meio de doação, era obrigado a entregar-se à exposição indesejada. Ao seguirem pelados para o pátio, os considerados loucos iniciavam o mesmo ritual da madrugada anterior. Em movimentos ritmados, agrupavam-se tão próximos que formavam uma massa humana. Vagavam juntos com os braços unidos para que o movimento e a proximidade ajudassem a aquecer. Os de dentro da roda, mais protegidos do vento, trocavam de lugar com os de fora. Assim todos conseguiam receber calor, pelo menos por algum tempo. Os que ainda vestiam alguma coisa entregavam os trapos para acender fogueira. Nem sempre havia pano suficiente para alimentar o fogo,
mas cada um procurava colaborar com aquilo de que dispunha. Difícil imaginar que, em meio ao abandono extremo, ainda restasse forças para ajudar. Né? E aí tem uma imagem, não sei se vocês conseguem ver, de várias pessoas internadas e algumas peladas na parte externa, mesmo que fosse frio. E aí, então, gente, a gente chega aqui na década de 70, né, em que o que se é chamada essa indústria da loucura estava bombando, né, assim, muitas coisas estavam acontecendo. E aí a gente tem, em 1970, no Rio de Janeiro, o que a gente chama de crise da Dinsan, né? O que é isso? Era a divisão, uma unidade da Divisão Nacional de Saúde Mental, que alguns psiquiatras que trabalhavam lá, né, eles eram remunerados e tratados como estagiários, mas já eram profissionais formados. Eles fazem uma denúncia, né, começam a ir para a mídia denunciar tanto as suas condições de trabalho, né, quanto as críticas a esse modelo assistencial, às condições de vida daquelas pessoas. Essa organização desses profissionais vai gerar o que a gente chama de movimento dos trabalhadores de saúde mental. A situação foi tão grave que 260 pessoas foram demitidas, né, a partir dessas reivindicações. Mas isso fortaleceu, né, assim, o início, né, considerado estopim da reforma psiquiátrica brasileira, essa organização de profissionais, porque eles foram para a mídia, eles ficaram 8 meses em destaque, e aí outras unidades, né, do Brasil começaram a falar, olha, aqui também é isso, aqui também está acontecendo essa situação, e aí escancarou, né, assim, o que muitos não queriam ver, né, escancarou a realidade da assistência psiquiátrica no Brasil. Esse movimento de trabalhadores começa a se organizar sistematicamente, fazem um tanto de eventos científicos, se organizam, e aí acontece em 1987 o encontro de Bauru, né, que foi um congresso que aconteceu lá na cidade de Bauru, e a partir desse encontro, o movimento de trabalhadores de saúde mental se transforma no movimento nacional da luta antimanicomial. Por quê? Além dos trabalhadores de saúde mental, são agregados os usuários, seus familiares, pessoas que eram militantes de direitos humanos, representantes de categorias profissionais. Então, o movimento ele sai do âmbito estritamente profissional para ter uma ampliação enquanto movimento social, né? E aí vai se fortalecer, porque também uma das coisas que se percebe, né, assim, é que a gente não pode querer fazer uma transformação e reproduzir aquilo que a gente critica. Então, se uma das críticas ao modelo manicomial era a não voz, né, o não espaço de palavra, de reivindicação, de protagonismo das pessoas que eram atendidas por esses serviços, como é que um movimento de transformação de assistência em saúde mental poderia não contar com as principais pessoas prejudicadas por esse modelo, né? Então, se a gente, né, assim, para sair dessa lógica verticalizada de que os técnicos é que vão dizer o que é uma assistência correta, né? Assim, ideal. Bom, as pessoas que são atendidas, as pessoas que estão em sofrimento podem falar por si, né? E aí o movimento da luta antimanicomial, então, se fortalece, né? Nesse ano ali, então, eles vão criar o lema, né, por uma sociedade sem manicômios, e aí dia 18 de maio fica conhecido, né, como a data da luta antimanicomial. Inclusive foi o dia que eu fiz o sorteio, né, do livro que eu acabei de ler. E ele se propõe, então, né, a essa lógica de que transformar o manicômio nessa lógica manicomial seria, então, necessário transformar a sociedade, né? A gente não poderia só fazer um simples reformismo, né? E aí é muito interessante, porque a gente vai ter também como marcos históricos da reforma psiquiátrica, além dessa organização dos trabalhadores de saúde mental, que depois resultou no movimento da luta antimanicomial, a gente vai ter as conferências nacionais de saúde mental. Então, até o momento foram 4. O que são as conferências? As conferências acontecem assim. A gente se reúne aqui na nossa cidade, né? Os usuários dos serviços, nossos familiares, pessoas da sociedade civil, técnicos, gestores, pessoal dos serviços privados, todas as pessoas
né, estão envolvidas no campo da saúde mental e falam, olha, a gente precisa mudar isso, a gente quer esse tipo de política, enfim. E a gente elege uma pessoa que vai ser considerada o nosso delegado, né? E essa pessoa vai para o encontro regional. Lá ela vai representar as reivindicações locais. E desses encontros regionais acontece a mesma coisa, e essas pessoas dos encontros regionais saem delegados para o encontro nacional, que vai ser as conferências. Então, as conferências são uma estratégia de participação popular, de controle social de políticas, porque através delas as pessoas todas têm voz para falar, a gente quer esse tipo de mudança, a gente vai batalhar por isso ou por aquilo. E aí, até o momento, foram 4, né? A primeira aconteceu em 1987 e fazia, né, assim, críticas ao manicômio como modelo de exclusão, né? Então, quais os temas que foram tratados lá? Só um pouquinho que eu preciso mudar a minha telinha aqui, senão eu não consigo ler. Economia, sociedade e Estado, né? Impacto sobre a saúde e doença mental. Reforma sanitária, veja, a gente está em 87, a nossa Constituição saiu em 88 e o SUS em 90, né? Então, assim, a gente tá todo no mesmo caldo cultural, no Zeitgeist, né, gente? Na necessidade de transformação social. Então, reforma sanitária e reorganização da assistência em saúde mental e cidadania e doença mental, direitos, deveres e legislações do doente mental. Vejam que até aqui usa muito a expressão doente, né? Ainda se usa essa questão do doente mental. A partir, não sei se da segunda ou da terceira, essa lógica ela começa a ser mudada, e aí vai para usuários, clientes, enfim, né? Outra terminologia que não associada à questão de doença, né? Em 92, a gente teve, então, a segunda Conferência Nacional de Saúde Mental, que foi influenciada pela Declaração de Caracas, né, que é uma declaração internacional que os países signatários se propunham a substituir o modelo asilar pelo modelo comunitário, né? Então, um compromisso não só nacional, como internacional. E aí, o que vai ser debatido nessa conferência? A reestruturação da assistência e desinstitucionalização, no sentido conforme a experiência italiana, né, não só deshospitalização, e o lema, a reestruturação da atenção em saúde mental no Brasil, modelo assistencial e direito à cidadania. Vejam que aqui já não tem doente, né? Já muda a perspectiva, né? Nessa conferência, foi aqui, pela primeira vez, teve um expressivo número de usuários e familiares, até porque o movimento da luta antimanicomial, né, que agregou esses atores sociais, já estava mais fortalecido nesse ano aqui, né, do que no primeiro que aconteceu na mesma época ali de Bauru. E a gente tem, então, a terceira Conferência Nacional de Saúde Mental, que é uma das mais importantes, né? Ela acontece no mesmo ano, alguns meses depois, da aprovação da Lei da Reforma Psiquiátrica Brasileira, que eu já vou falar em seguida, que aconteceu em abril de 2001. Essa conferência de 2001, ela aconteceu em dezembro e vem com o lema, né, cuidar sim, excluir não, que era o mesmo lema da ONU na época, né, que escolheu o campo da saúde mental como o tema das suas ações no mundo, ONU ou OMS, acho que não me lembro agora, uma das duas, depois eu corrijo aqui certinho, e vai trabalhar com determinados temas. Então, reinserção social, numa lógica muito diferente da norte-americana, né? Tanto quando ele pergunta ali, mas a gente teve inspiração norte-americana? Não nessa lógica de reinserção social, numa lógica muito de adaptação, né? É outra lógica que a gente vai falar, que vai ter a ver com o campo da atenção psicossocial. A intersetorialidade, então, né, vão tentar fazer essa conversa com outros setores, educação, trabalho, habitação, cultura, né? Retoma a questão da cidadania, né? Uma transformação civil e penal associando a questão da periculosidade, né? Isso aí é uma das transformações jurídico-políticas, né? De uma das dimensões da reforma psiquiátrica brasileira, né? A implantação do modelo de atenção psicossocial em substituição ao modelo asilar, que está associado com a lógica, então, de desinstitucionalização. E aí, gente, em 2010,
teve a 4ª Conferência Nacional de Saúde Mental, né, que vai falar saúde mental, direito e compromisso de todos, né, consolidar avanços e enfrentar desafio. Esse era o tema dela, né? E que vai debater as questões do estigma, né? Ainda, veja, a gente está em 2010 e a gente ainda está nessa questão do controle, do combate à questão do estigma, do preconceito associado à loucura, né? Retoma a questão da cidadania, direitos humanos, vai ser como um dos temas apresentados, retoma a intersetorialidade, tanto que chama 4ª Conferência Nacional de Saúde Mental intersetorial, né? E volta à questão da desinstitucionalização. Vocês vão ver que uma das críticas que surge, né, isso a gente vai ver na semana que vem, que é a nossa última aula, nessa 4ª conferência que aconteceu em 2010, uma expressiva participação de iniciativas privadas, né, assim, de instituições privadas associadas ao campo da saúde mental, que não estava tão presente nas outras, né? Então, assim, aqui, né, assim, essa característica dessa conferência já começa a dar um indício, né, de que os interesses comerciais associados à loucura já estavam tentando se aproximar do campo da discussão, né? Mas aí depois a gente vai ver de que forma que isso foi feito, né? E aí, então, gente, a gente vai ter aqui, deixa eu ver para onde que eu estou, o processo de reforma psiquiátrica brasileiro, né? A gente vai trabalhar isso agora. Ele vai ser compreendido, então, né? O Paulo Amarante que fala isso, em 3 dimensões: a teórico-conceitual, a técnico-assistencial, jurídico-política e sociocultural. Então, quando a gente está falando de reforma psiquiátrica brasileira, ela nunca é um processo simples, né? Pelo contrário, ela é um processo dinâmico e, se bobear, eterno. Eu acho que é eterno, né? Porque a gente está sempre em transformação na nossa sociedade. Então, ao mesmo tempo que a gente tem avanços, a gente tem retrocessos, né? Em alguns tempos mais avanços, em outros tempos mais retrocessos. Mas o processo de transformação da assistência no Brasil é um modelo muito complexo em que essas dimensões, elas estão sobrepostas e interconectadas, né? E são interdependentes. Então, a gente não consegue ver o processo de reforma psiquiátrica brasileira sem considerar essas 4 dimensões. Nessa aula, vimos que o Brasil teve um longo passado manicomial e as transformações no cuidado em saúde mental só se efetivaram nas últimas 2 décadas do século passado, após o período de redemocratização do país. Na próxima aula, veremos como as 4 dimensões da reforma psiquiátrica brasileira contribuíram para a construção de uma nova modalidade de cuidado em saúde mental.